Olá, pessoal. Eu sou a Madalena, eu sou farmacêutica e sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto. E a minha palestra é intitulada Como Epilepsia Farmacorresistente, o que sabemos até agora. Antes de falarmos sobre a epilepsia farmacorresistente, eu gostaria de contextualizá-los sobre o que é a epilepsia. Então, a epilepsia ela é uma condição cerebral que é caracterizada pela recorrência de crises epilépticas não provocadas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais das recorrências dessas crises. A epilepsia é uma das doenças neurobiológicas mais comuns do mundo, que acomete cerca de 50 milhões de indivíduos. E esses indivíduos eles podem ser de qualquer idade, qualquer gênero, qualquer etnia. Além disso, a epilepsia ela afeta as funções sociais, físicas, profissionais e psicológicas desses pacientes, né? Pacientes que têm epilepsia, eles têm um maior risco de morbidades e também um maior risco de mortalidade. Para vocês terem uma ideia, pacientes com epilepsia, eles têm um risco de mortalidade de 2 a 3 vezes maior do que a população em geral. Isso se deve por conta que esses pacientes eles têm um maior risco de acidentes, eles são mais propensos a cometer suicídio, eles têm um risco maior de ter pneumonia, morte súbita e também os status epilépticos, que é quando aquele paciente ele tem uma crise por mais de 30 minutos. Além disso, existem diversos tipos de crises epilépticas que podem ser classificadas como crise de início focal, crise de início generalizado e crise de início desconhecido. Nesse slide aqui, nesse vídeo, eu queria mostrar para vocês o exemplo de duas crises epilépticas. Então, pessoal, como a gente pôde observar, existem outros tipos de crise epilépticas que não necessariamente vai ser a crise convulsiva. A gente observou esses dois últimos tendo uma crise convulsiva, mas a criança no vídeo anterior a esses dois pacientes, ela estava estudando, aí ela parou, olhou para o nada e começou a piscar. Então, aquilo ali significa que ela estava tendo uma crise epiléptica. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo completo. É um vídeo de 14 minutos, relativamente curto, mas não teria como eu passá-lo todo aqui durante a nossa aula por conta do tempo. O nome do vídeo está ali embaixo no slide, assim como o link também para que vocês encontrem. Então, eu recomendo que vocês assistam para que vocês entendam que existem diversos outros tipos de crise epilépticas, não só a convulsiva, que é a mais conhecida, até mesmo caso vocês conheçam alguém que esteja passando por isso e ainda não sabe o que tem, para que você recomende, né, que essa pessoa procure um médico especialista para tratar esse problema, que é o neurologista. Então, dando prosseguimento à nossa aula, agora vamos falar, né, do foco principal, que é a epilepsia farmacorresistente. Então, a epilepsia farmacorresistente, ela ocorre quando há falha de dois fármacos antiepilépticos em monoterapia ou em combinação. Monoterapia é quando o paciente ele toma um medicamento, combinação é quando ele toma dois ou mais medicamentos, né? Então, dessa forma, por conta dessa falha, esse paciente ele não consegue alcançar a ausência
das convulsões. Mas em relação ao tratamento farmacológico, cerca de 50% da população adulta ela consegue alcançar esse controle da crise, mas a gente tem aí 30%, cerca de 30% dos pacientes que vão desenvolver a epilepsia farmacoresistente. E como consequência desse controle inadequado das crises, esses pacientes ele têm um risco aumentado de morte súbita. Esses pacientes eles têm um risco aumentado para trauma ou então para distúrbios psicossociais e, consequentemente, esse paciente ele tem uma redução da sua qualidade de vida. Mas o que nós sabemos até agora sobre a farmacoresistência na epilepsia? Então, os mecanismos que estão associados à farmacoresistência, eles não são bem elucidados. As prováveis causas desse fenômeno são fatores genéticos que são responsáveis por alterar as propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas dos medicamentos utilizados por esse paciente. Pessoal, de uma forma bem clara e bem resumida, farmacodinâmica e farmacocinética é o que o organismo faz com o medicamento e o que o medicamento faz com o organismo. Certo? Então, esses pacientes, eles têm uma alteração nesse mecanismo e, consequentemente, aquele medicamento, ele começa a ser resistente, né? O paciente, ele não consegue responder e, consequentemente, ele tem um controle inadequado das crises. Então, essa variabilidade, né, farmacodinâmica e farmacocinética, ela pode estar associada a polimorfismos genéticos de enzimas do citocromo P450, ela pode estar associada a polimorfismo genético dos transportadores de fármaco glicoproteína P, ou então a proteína associada à resistência a múltiplos fármacos, ou ainda a alterações das funções dos receptores neurotransmissor ácido gama-amidobutírico e canais iônicos. Então, gente, eu sei que eu falei muita palavra, né, que provavelmente vocês não estão familiarizados, mas de uma forma bem resumida para vocês, as prováveis causas para que ocorra essa farmacoresistência são fatores genéticos. Então, por isso, o objetivo geral do meu projeto de mestrado é identificar quais os possíveis fatores genéticos que estão associados ao desenvolvimento da resistência a medicamentos do tratamento farmacológico de pacientes com epilepsia, tendo como base uma revisão sistemática da literatura. Mas o que seria uma revisão sistemática da literatura, não é mesmo? Então, aqui no slide a gente tem uma pirâmide. Essa pirâmide, ela indica nível de evidência científica e no topo da pirâmide nós temos as revisões sistemáticas da literatura. Então, uma revisão sistemática ela é um tipo de evidência científica, de investigação científica, que é considerada a de maior evidência, de maior grandeza, né? Porque uma revisão sistemática, ela vai testar hipóteses e ela tem como objetivo de levantar, reunir, avaliar e sintetizar os resultados de diversos estudos primários. Além disso, uma revisão, ela busca responder a uma pergunta de pesquisa. E essa pergunta de pesquisa, ela tem que ser claramente formulada. E para que ela responda a essa pergunta de pesquisa, ela vai utilizar de métodos sistemáticos para recuperar, selecionar e avaliar os resultados de diversos estudos relevantes. Então, de uma forma resumida, para a gente desenvolver uma revisão sistemática, nós temos que ter uma hipótese. Qual é a minha hipótese? Que pacientes que têm epilepsia farmacoresistente é porque houve alteração genética no seu organismo, certo? E para que eu responda a essa hipótese, eu preciso ter uma pergunta. Essa pergunta ela precisa ser claramente formulada. E, consequentemente, né, no desenvolvimento da minha revisão sistemática, eu vou utilizar diversos resultados de diversos estudos para que eu tenha uma resposta para essa pergunta. E a minha pergunta norteadora, é quais as variantes genéticas estão associadas no tratamento farmacológico de pacientes com epilepsia farmacoresistente. Para que eu responda essa pergunta, eu vou utilizar a estratégia PICO. A estratégia PICO,
ela é utilizada para auxiliar no que de fato a pergunta de pesquisa deve especificar. Então, a estratégia PICO, a gente divide ela por letras. Em P, nós temos população ou pacientes. Em I, nós temos intervenção. Em C, nós temos comparação ou controle. E em O, nós temos desfecho ou outcome. O outcome é desfecho em inglês. Então, a estratégia PICO que eu vou utilizar no meu trabalho, em P, vão ser pacientes com epilepsia farmacorresistente. Em I, vão ser variantes genéticas associadas à resistência PK-PD dos fármacos antiepilépticos. O C, eu não vou utilizar, que é a comparação. E o O vão ser o controle das crises epilépticas. Então, com tudo isso, né, os resultados que eu desejo encontrar com o meu projeto são identificar quais são as variabilidades farmacocinéticas e farmacodinâmicas do tratamento farmacológico de pacientes com epilepsia que desenvolveram a farmacorresistência, identificar quais as variações ocorreram nos genes de pacientes com epilepsia que desenvolveram a farmacorresistência. E, por fim, eu quero estabelecer qual é o melhor tratamento farmacológico para o desfecho de controle de crise epiléptica para pacientes com epilepsia farmacorresistente. Então, de modo geral, né, eu quero identificar o que está acontecendo no organismo daqueles pacientes, quais são os genes responsáveis por fazer, por ter que esses pacientes eles têm uma variabilidade farmacocinética e farmacodinâmica, que eu já falei para vocês o que é, né? Então, eu quero identificar o porquê isso ocorre e quais são os genes que são responsáveis por isso. E, por fim, eu quero estabelecer o melhor tratamento farmacológico, porque esses pacientes, eles podem ser, sim, resistentes a 2 ou 3 ou 4 fármacos antiepiléticos, mas a gente tem mais de 30 medicamentos que podem ser usados para epilepsia. Então, eu quero estabelecer se, por mais que aquele paciente ele seja resistente a 4 medicamentos antiepilépticos, se existe um dentro dessas 30 opções que aquele paciente ele vai ser responsivo. Então, pessoal, esse é o meu projeto de mestrado, essa foi a minha aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela disponibilidade também. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à a epilepsia farmacorresistente, ou então sobre como fazer uma revisão sistemática, vocês podem entrar em contato comigo. Esse aqui é meu e-mail, o meu Facebook, o meu Instagram. Então, eu gostaria de agradecer também à Casa da Ciência, né, esse projeto muito interessante. Eu estou muito feliz de poder participar desse projeto. Eu espero poder participar novamente. Então, muito obrigada, Casa da Ciência, muito obrigada vocês. Então, se vocês quiserem saber daqui a alguns meses, e aí, Madalena, conseguiu achar os seus resultados? Porque vocês viram que são resultados esperados, né? Resultados futuros ainda. Então, vocês podem entrar em contato comigo, que com certeza eu vou respondê-los. E não se esqueçam de assistir o vídeo, né, que eu deixei lá naquele slide. É um vídeo interessante, é um vídeo curtinho, dá para tirar um tempinho aí para assistir. Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima.